Nós precisamos fazer um debate sério a respeito da política de segurança pública adotada nesse Brasil. Nós temos uma política de segurança pública que precisaria ser associada a uma política de direitos humanos e uma política de defesa e respeito à vida. Evidentemente que no caso do Lázaro, que era um assassino, que não era flor que se cheire, etc, etc, nós entendemos, e é óbvio que nós entendemos que se este põe em risco a outras vidas, que se sacrifique esta. O que não está me descendo nessa história toda é que dizem que ele, né, a versão da polícia é que ele alvejou a polícia. O engraçado é que não tem nenhum policial baleado. E a forma como foi tratado o Lázaro, independente do tipo de ser humano que ele era, me deixa muito triste. Ele foi tratado foi jogado para aquela viatura como se fosse um animal. A questão é que ninguém está dizendo que o Lázaro é santo. Ninguém está dizendo que Lázaro não pudesse ser preso, pelo contrário, deveria ser preso. Mas será que realmente era o interesse de preservar a vida dele? Eu acho que não. Aí alguém vai dizer assim, mas não é, tu tá defendendo a vida de um bandido. Eu pergunto uma coisa, você aí que se diz cristão, você mesmo que se diz homem de bem, você mesmo que diz que nós não podemos ter pena de morte, quando a polícia age desta maneira, ela não está promovendo a pena de morte? Ah, mas é que Lázaro era uma figura muito perigosa para a sociedade. Eu concordo que quando há um risco de vida para outros, se sacrifique, evidentemente, a vida do bandido ou daquele que está atentando com a vida dos outros. A questão que eu estou colocando aqui é, será que realmente precisaria essa tão drástica ação? Ou será que de repente ali houve um prazer mórbido de matar e de levar o corpo como um troféu? Tá aqui. A polícia se vingou. Ah, mas é que não importa. Não importa o argumento. A questão das defesas de direitos humanos se dá no sentido que ninguém pode atentar contra a vida de ninguém, muito menos a polícia. E aí eu digo, tem algo mal explicado nessa história. Porque se ele tentou atirar e não acertou nenhum tiro em nenhum policial e os policiais alvejaram, será que não aconteceu aquilo que já aconteceu lá atrás, na época da ditadura, em que muitas pessoas foram mortas, alvejadas pela polícia, e a resposta da polícia era qual? Olha, ele tentou reagir contra nós, por isso nós fuzilamos. A gente tem que averiguar isto. Isso é muito grave, porque hoje foi com Lázaro, amanhã pode ser com qualquer um de nós. Amanhã pode ser com alguém que esteja fazendo uma manifestação pública. E a comemoração do povo aí que se diz pessoas de bem, eu acho tão triste. Eu acho que a gente comemorar a morte de qualquer um que seja é lamentável. Eu entendo que há um alívio no sentido de que realmente essas populações estão livres nesse momento deste criminoso. Eu entendo isso, é óbvio. Mas a gente precisa rever algumas coisas. Eu penso, honestamente falando, e é a minha opinião, que a gente precisa discutir a segurança pública ligado sim à saúde mental. Sim, porque hoje nós temos uma psicosfera que defende bandido bom é bandido morto, mas que relativiza quem é bandido. Porque talvez poderíamos servir também como esse argumento para
terminaram com a vida de Bolsonaro. Mas eu me lembro daqueles moralistas de goela, que lá quando o Vina Guerreiro fez um vídeo infeliz, né, e tal, e coisa e tal, e ameaçou, né, a filha do Bolsonaro, aí foram os moralistas se encherem de sentimento de piedade com a criança e tal, que, enfim, não tinha culpa realmente de nada, né? Mas, enfim, atentou contra a vida de alguém. O problema é que Bolsonaro atenta com a vida de milhões de brasileiros. Já matou 500 mil. Esse também não mereceria esta pena? Ou de repente, por qualquer coisa, nós vamos começar a incitar a violência para minimizar a dor de uma outra violência. Uma coisa é nós querermos defender a justiça, penalidade, prisão, e eu sou até favorável à prisão perpétua. Outra coisa é defender o extermínio como prática de solução dos problemas e de justiçamento, como se isto fosse o caminho civilizatório. É isso.